Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física Moderna 2. Nesta aula, nós vamos falar sobre uma outra aplicação bem importante da equação de Schrödinger, que é o oscilador harmônico quântico. Então, antes da gente começar a falar sobre o oscilador harmônico quântico, vamos falar sobre o oscilador harmônico clássico, tá? Então, aqui a gente tem uma situação clássica que envolve um sistema massa-mola. Então, eu tenho um bloco de massa m. Esse bloco de massa m está preso a uma mola. Essa mola tem constante elástica K. E a outra extremidade da mola está presa aqui a uma parede. Tá? E esse bloco, digamos que ele pode aqui deslizar sobre essa superfície sem atrito. Então, no momento em que o bloco está conectado à mola, a mola realiza uma força, que a gente chama de força elástica, sobre o bloco. E essa força F, ela é proporcional à distância que essa mola é distendida. Então, aqui na posição x igual a zero, a mola está relaxada, ela não está nem comprimida nem estendida. E você pode comprimi-la ou estendê-la, de forma que, se você puxa a mola, se você estica a mola, né, você vai ter um x positivo. Se você comprime a mola, você vai ter um valor de x negativo. Então, essa força F realizada pela mola é uma força do tipo F igual a menos kx, o que significa que ela é uma força restauradora, né? Ela sempre aponta aqui para a posição de equilíbrio. Qual é a posição de equilíbrio? É a posição x igual a zero, que seria a posição onde essa mola aqui estaria relaxada, tá? Então, no caso, se você empurra o bloco e comprime a mola, o que acontece é que a força aponta para a posição de equilíbrio. Se você estica aqui a mola, a força também aponta para a posição de equilíbrio. E nesse sistema nós temos uma energia potencial elástica, e essa energia potencial elástica ela é definida como sendo U de x, ou seja, uma energia potencial que depende da posição x onde o bloco se encontra. Isso é igual a kx² sobre 2. Então, a gente pode representar essa situação graficamente. Então, digamos aqui que eu estendo ao máximo possível essa mola, tá? Então, a distensão máxima dessa mola é dada por x. Lembrando que essa distensão máxima é aquela distensão para a qual a mola consegue voltar ao normal depois que você deixa de esticá-la, tá? Então, aqui a gente vai ter nessa posição x, que é a posição máxima da mola, a posição máxima que a gente pode esticar a mola, nessa posição nós vamos ter a máxima energia potencial. Assim como a posição que a gente consegue comprimir a mola o máximo possível, de forma que depois que você soltar a mola ela volta para o estado normal, essa distensão é, no caso, menos x. Tá? Então, em módulo, essa distensão máxima é igual. Se você estica a mola é mais x, se você comprime a mola é menos x. Note aqui, como eu falei, que a força elástica ela aponta na direção da posição de equilíbrio. E aqui nessa posição nós temos a energia potencial máxima também. Tá? Então note que a energia potencial máxima ela ocorre nas posições máximas, né, no que eu posso esticar a mola, tá? Nas distensões máximas ou na distensão máxima ou na compressão máxima. E a energia potencial zero ocorre na posição de equilíbrio. Okay? Vou definir, então, aqui nesse ponto, como sendo energia potencial igual a zero. No ponto x igual a zero, a energia potencial é igual a zero. Por isso, a gente pode escrever essa expressão aqui para a energia potencial desse sistema. Agora vamos considerar uma partícula quântica. E essa partícula quântica, digamos que ela esteja se movimentando em um potencial, e a curva de potencial é essa curva aqui que a gente pode ver, essa curva azul. Então, eu estou destacando aqui 3 pontos nessa curva, o ponto A, o ponto B e o ponto C. O ponto B, eu posso dizer que ele é um ponto de equilíbrio instável. O que significa ser um ponto de equilíbrio instável? Significa que, uma vez que a partícula esteja no ponto B, se ela se movimentar um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda, ela não volta mais para o ponto B. Tá? Então, uma vez que ela sai do ponto B, a tendência do movimento dela é ou descer aqui para esse lado, descer para a direita, ou descer para a esquerda. Então, isso é um ponto de equilíbrio que a gente chama instável. Nesse ponto, du dx é igual a zero. E como isso aqui é proporcional à força, né? Então, se du dx é zero, a força que age sobre a partícula nesse ponto é zero. Por isso é um ponto de equilíbrio. Porém, é um equilíbrio instável. E, por ser um equilíbrio instável, a curvatura aqui nesse ponto ela é negativa.
Ou seja, a segunda derivada do potencial U em função da posição é menor que zero. Agora vamos considerar os outros pontos, que é o ponto A e o ponto C. O ponto A e o ponto C são pontos de equilíbrio estável. O que é que significa? Uma vez que a partícula se encontre aqui no ponto A ou se encontre aqui no ponto C, se ela se movimenta um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda, a tendência é que ela retorne ao ponto C. Ou seja, em outras palavras, a tendência é que uma partícula aqui que passe pelo ponto C fique oscilando no ponto C, ou que passe pelo ponto A fique aqui oscilando em torno do ponto A. Então, nesse ponto de equilíbrio estável, novamente a força é igual a zero. Então, a derivada de U em função de x é igual a zero. Só que dessa vez a curvatura dessa curva ela é positiva. Ou seja, a segunda derivada de U em função de x é maior que zero. Note ainda que os pontos A e pontos C aqui, na região próxima a esses pontos, essa curva ela se aproxima bastante daquela curva que a gente viu para energia potencial de um oscilador harmônico clássico. Tá? Então a gente vai ver que a gente pode escrever uma aproximação, como uma aproximação, né, para pontos aqui próximos do equilíbrio estável, ou regiões próximas do equilíbrio estável, nós podemos escrever uma aproximação para um oscilador harmônico. Então vamos analisar aqui um ponto específico, que é o ponto A. Esse ponto A, como a gente vê, é um ponto de equilíbrio estável. Portanto, a primeira derivada do potencial nesse ponto é zero e a segunda derivada é maior que zero, é positiva. A gente pode escrever como deve ser o potencial dessa curva aqui nessa região próxima ao ponto A, né? Centralizada no ponto A. Então, nessa região, através de uma expansão em série de Taylor, nós podemos escrever o potencial. O potencial ele pode ser escrito assim, né? Então, o potencial U de x ele vai ser o potencial aqui no ponto A, mais x menos A sobre 1 fatorial. X aqui é uma certa posição, multiplicado por dx dx no ponto A, mais x menos a ao quadrado sobre 2 fatorial, multiplicado pela segunda derivada de u, e aqui seria mais x menos a ao cubo sobre 3 fatorial, e assim seguiria sucessivamente, tá? Como a gente quer analisar só aqui em regiões próximas ao ponto A, então primeiro, esse termo vai a zero. Por que esse termo vai a zero? Porque no ponto A, essa derivada aqui, ela tem que ser zero, como a gente pode observar aqui. Além disso, como é uma aproximação, então eu estou aproximando aqui para regiões próximas ao ponto A, eu posso desconsiderar essas outras derivadas aqui. Vou considerar apenas até a derivada de segunda ordem, tá? O resto eu posso considerar como sendo zero. Portanto, essa vai ser a minha função potencial. Então, potencial, ou a curva de potencial aqui em torno da região A, vai ser dada pelo potencial na região A, no ponto A especificamente, mais x menos A elevado ao quadrado sobre 2 fatorial, que é 2, multiplicado pela derivada segunda do potencial em função de x, isso aqui sendo feito no ponto A. Vamos chamar essa curvatura dessa parábola, né? Chamar ela de K, e K vai ser igual à segunda derivada de U em função da posição no ponto A. Se eu chamar isso aqui de K, essa minha expressão ela vai ficar assim. Potencial U de x vai ser igual a U, o potencial na posição A, mais meio de K, que é esse valor, que multiplica x menos A ao quadrado. Aqui eu ainda posso fazer a seguinte consideração, eu posso considerar que o potencial no ponto A ele é igual a zero, e posso considerar também que o A vai ser minha origem do sistema de coordenadas. Então isso já facilita porque eu faço A como sendo igual a zero. Então fazendo essas substituições aqui, potencial em A igual a zero e A como sendo x igual a zero, né? Posição x igual a zero, então essa expressão ela vai ficar assim. Potencial vai ser igual a meio kx quadrado. E essa expressão aqui nada mais é do que a expressão para a energia potencial de um oscilador harmônico clássico. Então, ou seja, a partícula limitada a pequenos deslocamentos, ou seja, uma partícula que está aqui se deslocando em regiões próximas ao ponto A,
sendo o ponto A um ponto de equilíbrio estável, então essa partícula ela se comporta como se estivesse presa a uma mola de constante elástica K. Tá? Então o comportamento dessa partícula é semelhante ao comportamento de um sistema massa-mola, né? Uma massa presa a uma mola se movimentando. Então, no caso do oscilador clássico, a gente tem um bloco de massa m. Esse bloco ele vai ter uma oscilação harmônica, né? Um movimento harmônico. E a frequência angular desse movimento vai ser dada por ômega igual a raiz de k sobre m. Portanto, a gente também pode escrever esse potencial da seguinte forma. Potencial, o de x, vai ser igual a meio kx quadrado, que é igual a meio m ômega quadrado x quadrado. Tá? Aqui eu substituo o k por esse valor aqui, né? Você isola o k aqui e você encontra que k é igual a ômega quadrado multiplicado pela massa m. E aí, aplicando agora a equação de Schrödinger, independente do tempo, estou utilizando a equação de Schrödinger porque independente do tempo, porque esse potencial ele não varia com o tempo, então um potencial que só depende de x. Portanto, a equação de Schrödinger, independente do tempo, fica assim. Onde a gente tinha um potencial, eu coloco essa expressão, meio de m ômega quadrado x quadrado. Então, essa aqui vai ser a equação de Schrödinger, independente do tempo, para esse oscilador harmônico quântico. Por que a gente pode utilizar essa equação? Além do fato que eu já falei, né, que aqui a gente tem uma função potencial que não depende do tempo, depende apenas da posição. Isso aqui, esse potencial, ele nada mais é do que um poço de potencial. Então a gente pode considerá-lo, isso aqui é parecido com o caso do poço de potencial finito. Né? Então isso aqui também é um poço de potencial nessa região de equilíbrio estável. Bom, e aí a gente tem que resolver essa equação agora, né? O problema é que para resolver essa equação, a gente pode resolver de duas maneiras diferentes. Ou utilizando um processo analítico, só que esse processo analítico ele é muito complexo, ele é muito longo, tá? São vários passos, então eu não vou resolver aqui nesse vídeo, mas eu vou deixar disponível no material da semana para vocês toda a resolução analítica dessa equação. E uma outra forma de resolvê-la é através de um processo algébrico, mas essa não é a ideia do nosso curso, tá? Geralmente a gente vê esse processo algébrico num curso de mecânica quântica propriamente dita, tá? No caso aqui é só uma introdução à mecânica quântica. Bom, então se você resolver essa equação, como vocês vão perceber lá no material, o resultado da solução aqui para a função de onda psi, primeiro, são várias funções de onda possíveis, né? Só que elas têm essa cara aqui. Então, como a gente viu, isso é bem parecido com um poço de potencial. Por isso que tem várias soluções. Essas soluções dependem do número quântico, n. Então, essa aqui é a solução. Psi_n de x, ou seja, os vários psi possíveis, né, que dependem do número n. Isso vai ser igual a uma função aqui, h de x. Essa função multiplicada por uma constante Cn, multiplicada por e elevado a menos ômega x quadrado sobre 2h cortado. Então, Cn são as constantes de normalização. Então, para n igual a zero, a gente tem a constante C0. N igual a zero seria o estado fundamental, né? Para n igual a 1, primeiro estado excitado, a gente teria essa constante C1 e assim sucessivamente. E aqui a gente tem um conjunto de funções, né, h de x, são funções polinomiais de grau n e são chamadas de polinômios de Hermite. Então eu vou mostrar aqui para vocês quais são os primeiros polinômios de Hermite. Essa função aqui, como eu falei, ela tem solução para n igual a 0, 1, 2, 3, tá? Diferentemente do caso anterior, onde a gente tinha soluções para n igual a 1 e n igual a 1 seria o estado fundamental. Agora aqui, por motivos que facilitam a matemática, a gente considera o n no estado fundamental como sendo igual a 0, n igual a 1 primeiro estado excitado, n igual a 2 segundo estado excitado, e assim sucessivamente. Então, os primeiros polinômios de Hermite estão aqui. H0, que é o polinômio de Hermite para n igual a 0, isso vai ser 1. E aqui H1, 2x, H2, 4x quadrado menos 2, e assim sucessivamente. Tá? Isso aqui é uma série de polinômios.
Bom, também é possível mostrar que essas funções psi de x, né, psi-n de x, elas só são normalizáveis caso as energias correspondentes a cada estado elas forem quantizadas. Tá? Então, as energias N elas têm que ser quantizadas para que as funções de onda, né, psi-n de x, elas sejam normalizáveis. Novamente, isso aqui é um passo a passo matemático um pouco grande, tá? Que eu não vou colocar aqui, mas está lá no material essa demonstração. Então, a gente pode escrever as funções EN como sendo igual, no caso aqui as energias, né? EN, os autovalores de energia EN, como sendo igual a H cortado, multiplicado por ômega, que multiplica N mais meio, onde N, os valores dele são valores 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então vamos representar agora as primeiras energias possíveis, tá? Para esse oscilador harmônico quântico. Então a gente tem a energia do estado fundamental, que é a energia para n igual a 0. Então essa aqui é a energia do estado fundamental para o oscilador harmônico quântico. Depois a gente tem o primeiro estado excitado, substituir aqui 1, né? Então, para n igual a 1, a gente vai ter esse valor de energia. Para n igual a 2, a gente vai ter esse valor de energia, o segundo estado excitado. Aí a gente vai ter para n igual a 3, terceiro valor aqui de energia, né? O outro alto valor de energia. N igual a 4, a gente vai ter o quarto estado excitado. E assim sucessivamente. Note que aqui a diferença entre dois estados excitados corresponde a H cortado multiplicado por ômega. E a mesma coisa de H, constante Planck, vezes a frequência. Tá? Então essa é a diferença de energia entre dois estados, exceto aqui no o estado fundamental, que a diferença desse estado fundamental para uma energia zero, ela corresponde a meio H cortado ômega. Mas como a gente já sabe, não é possível que a partícula esteja aqui no estado de energia zero. Tá? A mínima energia que ela pode ter é a energia do estado fundamental, meio de H cortado multiplicado por ômega. Vamos representar agora as funções de onda, tá? Para o estado fundamental e para os dois primeiros estados excitados. Então note que aqui eu tenho a função de onda do estado fundamental, aqui é a função de onda do primeiro estado excitado e aqui é a função de onda do segundo estado excitado. Eu posso representar também as densidades de probabilidade. Então aqui a gente tem a densidade de probabilidade para o estado fundamental. Note que por essa densidade de probabilidade, a gente pode perceber que é possível que a partícula esteja aqui numa região fora da que seria permitida classicamente, né? Assim como no caso do poço quadrado finito. Então aqui a gente tem a função de onda para o primeiro estado excitado, ou melhor, a densidade de probabilidade, né, para o primeiro estado excitado, e aqui a densidade de probabilidade para o segundo estado excitado. Por enquanto é só, pessoal, e até a próxima.